Fala, meus queridos amigos motociclistas e ciclistas, como que vocês estão? Vou gravar agora o vídeo com as dicas do caminho da fé. Não foi por falta de vontade, tá, gente? Foi por falta de oportunidade mesmo, porque vou falar para você, esse mês aqui foi muito corrido. Ficar 5 dias fora não foi fácil. Uma das coisas que eu mais fiz antes do caminho da fé foi assistir vídeo no YouTube, tá? Porque eu acho que foi um dos melhores canais para mim, para eu poder entender do caminho, ter dica, esse tipo de coisa. E a preparação, sem dúvida nenhuma, faz parte da viagem. Você tem que curtir a preparação também. E aí, eu acredito que eu poder compartilhar o que foi para mim o caminho da fé, dar algumas dicas, eu acho que é fundamental, né? Cada um tem uma experiência, cada um tem uma visão, mas eu queria compartilhar alguns pontos, que eu fiz inclusive uma sequência de slides dos pontos que eu acho que eram mais importantes. Lógico que vocês vão colocar aqui nos comentários as suas dúvidas, porque aí eu vou poder responder e conforme for o volume de dúvidas, eu posso gravar inclusive outro vídeo para poder compartilhar com vocês. Eu fiz o passeio de bicicleta, a gente se programou 5 dias de viagem, tá? Tem um detalhe que eu acho que foi fundamental para a escolha do dia do passeio e o período do passeio. E aí eu vou compartilhar isso com vocês também, tá bom? Vamos lá? Bom, seguinte, vamos trocar aqui o slide. Quem foram os meus companheiros? Careca, Paulinho, o da esquerda, o Johnny, o segundo, quem vos fala aqui de capacete verde, o terceiro, e o quarto, o Marquinho. Essa aí é a foto oficial que todo mundo tira lá em Águas da Prata, né? Gente, a gente foi numa quarta à noite, depois eu coloco na descrição o dia certinho, mas na quinta foi feriado. Então, o que aconteceu? Primeiro que o Paulinho, ele como já fez 6 vezes o Caminho da Fé, ele já conhecia os macetes, ele que reservou as pousadas, e eu vou inclusive colocar para vocês aqui as pousadas, né? Se quiser, inclusive, dar alguma dica de pousada, pode colocar aqui nos comentários, tá, pessoal? Porque justamente a ideia é essa, a gente criar um conteúdo para poder ajudar quem vai fazer o Caminho da Fé. O que aconteceu? Como era feriado na quinta, todo mundo que queria fazer o Caminho da Fé se planejou para fazer o quê? Quinta, sexta, sábado e domingo do Caminho da Fé. Então, eles iam chegar em Aparecida no domingo. Como o Paulinho já conhecia, o que nós fizemos? Nós chegamos em Aparecida na segunda-feira, tá? Qual foi a grande vantagem dessa estratégia que foi traçada por eles? Porque eu era um novato, né? Eu era o primeiro, meu primeiro Caminho da Fé. Então, a estratégia foi a seguinte, na quinta, gente, parecia um pelotão de gente saindo, era bicicleta, era carro, tudo que vocês imaginam. Inclusive, no primeiro dia, eu imaginei que eu ia me concentrar, sabe, esse tipo de coisa. Não, foi meio tumultuado, porque era, inclusive, muito carro levantando poeira. Isso incomodava demais, tá? Então, o que aconteceu? Como a gente fez um dia a mais, todo o pelotão saiu na frente. Eles tinham que andar mais para poder cumprir com os 320 e poucos quilômetros. Nós não. A gente fez outras estratégias de paradas, tá? Então, isso facilitou muito para a gente em relação à questão de quantidade de pessoas no caminho da fé, tá? Então, a gente acertou nisso. Nós fizemos em 5 dias. Gustavo, aonde vocês pararam? Vou colocar nesses slides. Me segue que vai ser meio longo. Então, ó, isso que dá ir em feriado. A primeira capela, gente, era van, era carro, era ciclista para tudo que é lado. Desculpa a minha cachorra, ela não sabe respeitar minhas gravações, tá? Então, esse foi um ponto importante que eu acredito, tá? Vou externar para vocês aqui uma chateação minha, o que eu acho. O Caminho da Fé ele ficou muito popular, principalmente em feriados. E o que acontece? Eu sei que vai muitos carros também, porque tem pessoas idosas nos carros. Só que, gente, motorista, por favor, passe devagar do lado dos peregrinos. A gente ciclista, a gente está acostumado a pegar terrão. Mas os peregrinos estavam caminhando e era carro passando e levantando poeira, eles não estavam nem aí. Poucos brecavam, reduziam a velocidade, mas a maioria acelerava e não estava nem aí. Então, isso realmente foi muito chato. Bom, vamos falar de roupa de frio.
O trio Parada Dura, eles já foram os outros anos e eles pegaram muito frio, mas pegaram muito frio mesmo, né? A gente pegou, se não me engano, o dia mais frio, acho que a gente pegou 8 graus na saída de Campos, né? Acho que era, se não me engano, lá próximo de Campos. O resto foi tranquilo. O que que eu levei? Eu levei um corta-vento que eu tenho bem leve, tá? Então eu ia com uma... Eu não cheguei a usar uma segunda pele. Eu tinha uma segunda pele que é bem quente, não cheguei a usar. Eu usei a roupa que a gente mandou fazer, eu usava esse corta-vento, né? E ele deu conta tranquilo nos primeiros dias, que acho que a temperatura rolava entre 13 graus, 12, 13 graus. Só em Campos, quando a gente saiu de Campos, eu tive que usar um corta-vento que ele também é uma capa de chuva, né? Porque lá em Campos estava muita neblina e aí sim, quando você tem uma saída lá de Campos, você sobe um pouco mais lá o morro, né? Ele pega um pouco mais. Então, para mim, acho que foi o que pegou mais. Não usei calça de térmica, usei só bermuda de ciclista e fora isso também foi super sossegado. Uma informação que é importante eu compartilhar com vocês é o seguinte, ó, nós fomos com um carro de apoio, mas esse carro de apoio, ele não seguia a gente no percurso, ele encontrava a gente no ponto final que a gente ia chegar em cada dia, tá? Então, o Edson foi uma ajuda fantástica para a gente nesse quesito. Então, a gente levava menos coisas na bicicleta, tá? Esses 3 loucos, no ano passado, saíram pedalando de Piracicaba. Eles rodaram mais de 500 quilômetros, tá? Então, isso aí eu deixo para eles fazerem. Esse esquema de ter o carro de apoio é top, tá? Depois vocês podem me perguntar o que eu acho do carro de apoio que vai seguindo as bicicletas. Não vou falar nesse vídeo, não. Tá? Isso aí tem tema para outro vídeo. Quantos dias o Caminho da Fé? Já me antecipei. Adoro fazer isso quando eu dou aula. Eu acabo antecipando tudo. Foram 5 dias do Caminho da Fé. Tá? Eu acho que foi bom. A distância a mais longa, acho que foi o primeiro dia. Mas, gente, é subida pra caramba. Tá? Sorte que eu tinha treinado na academia muita perna, tinha treinado escada, né? Eu tinha pedalado bastante para poder treinar, mas o Caminho da Fé não tem igual em relação à subida. Pelo amor de Deus. Qual foi a pior subida para você? Põe aqui para mim nos comentários. Vamos lá. Para manutenção, o que que acontece? O Marquinho, da nossa turma, ele era o mecânico, tá? Mas eu levei 2 pneus para trocar no caminho, pneu mesmo, levei pneu, só que ficava no carro, né? No caminho eu levava as câmeras, 2, 3 câmeras de ar, levava remendo, eu levei a bomba, que é lógico, né? Mas eu só levei o básico. Eles já levavam para poder fazer lá, para poder... Eu esqueço o nome, gente, perdão, porque eu sou ciclista... o PowerLink, né? Caso de corrente estourada, não tivemos nenhum problema quanto a isso, né? Nessa foto aí a gente estava ajudando um outro cara que estava fazendo o Caminho da Fé, eles pararam para ajudar. Mas como a gente ia com o carro de apoio, as ferramentas mais pesadas para lavar bike, engraxar, essas coisas, estava tudo lá no carro. Então isso aí era tranquilo também, sem nenhum segredo. Posso marcar também, se quiser uma aula, a gente marca um vídeo com o Marquinho. Faço questão de convidá-lo, tá? Se vocês pediram aqui nos comentários, que manda o Marquinho vir falar aqui. Mas com certeza, tá? Pessoal, olha só. Subida é duro? É duro. Mas, por favor, tomem cuidado com as descidas, né? Eu levei, complementando, inclusive agora que eu fui lembrar, tá? Complementando o material de manutenção, eu levei as pastilhas de disco de freio adicional, tá? Porque, gente, do mesmo jeito que a subida é íngreme, a descida é muito íngreme. Eu vi muitas pessoas sem experiência no Caminho da Fé, né? Às vezes a pessoa ela quer fazer a promessa, né? Pagar a promessa, esse tipo de coisa, mas ela não é experiente em bike. E existem técnicas de mountain bike para você usar em caso de descidas muito íngremes, com pedra solta, né? Então eu jogava muito o corpo para trás, demais eu jogava o corpo para trás, e assim, o braço, a mão ela chegava a doer.
A gente chegava em algumas partes que o cheiro de queimado da pastilha era forte, você tinha que ir controlando. E aí tinha uns doidos, cara, que saíam simplesmente rasgando, descia assim a 1000. Tem que tomar muito cuidado, porque de repente você pega uma curva errada, tem uma areia que, sabe, não é fácil. Então, se eu puder deixar um conselho para vocês, tomem cuidado com as descidas. Mochila de hidratação. A hidratação, ela é fundamental. Não deixe de beber água toda hora. E aí, para mim, a mochila de hidratação foi o que me salvou. O Paulinho tem as 2 garrafonas e o Paulinho abastecia toda hora, tá? Mas a minha mochila de hidratação era de 2 litros, eu enchia ela, eu enchia as 2 garrafas e vou falar para você, ia a água, viu? Pelo amor de Deus, como ia a água. Era uma atrás da outra, mas a mochila é fundamental. O que comer no caminho? Aqui é assim, ó, vamos lá. Como eu nunca tinha feito o caminho da fé, eu imaginava que eu ia precisar ficar beliscando o dia todo, né, para não passar fome. Então eu comprei tipo paçoquinha, eu levei uns gels, eu levei malto, tá? Tem um malto que você compra em pó, que aí eu ia misturando na água, então é super prático, tá? Eu ia misturando no caminho mesmo. Só que, gente, tem um monte de lugar para comer no caminho. É coxinha, é salgadinho, é coquinha. A gente parou numa cidade, é que eu não me lembro direito, o Paulinho pode me corrigir depois. Mas um pastel com massa de milho, eu nunca tinha visto nada igual. E numa outra cidade que a gente parou para comer açaí também, putz, então assim, eles já sabiam todos os pontos. Gente, pode ir tranquilo, que você vai ter ponto de comida em todo lugar. Não vi nenhum problema quanto a isso. Uma das minhas preocupações era em relação à roupa, né? Por quê? Porque quanta roupa eu levo? Gente, eu levei roupa demais. Isso aí você pode ter certeza. Porque todas as pousadas que nós ficamos, todas as pousadas, eles tinham lá o serviço para lavar roupa, né? Então a gente chegou na primeira pousada no primeiro dia lá em Confidentes, né? A pousada oficial estava lotada, colocaram a gente numa pousada deles mesmos, lá numa casa, que era fantástica, a comida deles é absurda, vou mostrar aí para vocês. E você faz o pacotinho com a sua roupa, deixa para eles deixam lá já secando à noite, de manhã você pega tudo, e aí cada um tem lá, tem um que cobrava, se não me engano, por peça, o outro cobrava por conjunto, né? Acho que era R$ 10 o conjunto todo. Então, não se preocupe com roupa, tá? Foi bem tranquilo isso. Era uma preocupação minha, mas no final, para mim, isso aí foi super sossegado também, tá? Todas as pousadas que eu peguei, a gente tinha onde lavar. Bom, pousadas. Vamos lá. Quem organizou todas as pousadas foi o Paulinho, tá? Esse careca lindo aí que tá aparecendo para você na foto. A primeira pousada que a gente ficou foi na Prata Ideal, tá? Que foi em Águas da Prata, onde tudo começou. Gente, a gente pegou um quarto no hotel, que a vista no final da tarde dava para essa igreja aí. Não dá para ver direito agora, mas era nessa igreja. Eu postei essa foto no meu Instagram, tá? Quem quiser me seguir lá, o @ggonzalez. Então, a primeira noite foi aqui. Característica desse hotel, café da manhã, bom, tá? E todo mundo que estava lá era ciclista, ia fazer o caminho da fé, né? Agora, essa pousada, meu amigo, que comida foi essa? Pousada Águas Livres, né? Lá em Confidentes, né? Minas Gerais. A gente pegou essa pousada, então, na primeira noite nossa. Então, a gente pedalou, não vou lembrar quanto a gente pedalou, acho que uns 90 quilômetros, mais que isso até. Aí foi a primeira pousada. Essa pousada estava lotada. Aí a dona da pousada, né, a dona Neide, colocou a gente numa, acho que é casa deles, que ela montou uma estrutura de pousada na parte de baixo. E na parte de cima, ela me começou a fazer comida lá no fogão a lenha. Gente do céu. É por isso que eu me divirto com essas coisas, cara. É por isso que eu pedalo, para comer. Bom, saindo de Inconfidentes, a gente tinha que chegar em Estiva, tá? No dia 17/6. Essa é a pousada Poca, né? É uma pousada grande na esquina. E aqui tem uma curiosidade, né, gente? A pousada estava lotada também, lotada.
E eles colocaram a gente numa casa que fica a um quarteirão. É uma casinha deles, eles colocaram a gente nessa casa, né? Uma pousada boa, né? O café da manhã também era bom, nada demais assim. Mas eu sentei na porta da pousada, né, para tomar uma cerveja, para dar uma descansada, sentou um senhor do meu lado. Aí comecei a conversar com ele, despretensioso, papapá, bater papo, de repente o pessoal começa a passar na frente dele, esse é o Poca, esse é o Poca. Era o dono da pousada. Tava lá ele, no jeitinho dele simples, tava lá na frente. Então aí a fotinho minha com a careca para saída de estiva, né? Aí a gente chegou nessa pousada rural Candelária, né? A cidade, eu preciso lembrar o nome da cidade, mas vou te falar, eu acho que assim, de lugar de pousada, essa era a mais bonita, né? Até esse ponto aqui, lógico. São os chalezinhos, né? Aí a gente parava as bikes na frente do chalezinho, um chuveirinho gostoso, com a cama maravilhosa. E aí você desce lá embaixo, tem o restaurante, né, onde a gente jantava. Foi um lugar muito agradável, eu gostei bastante. Só a cerveja que eu não tive muita sorte, não. Me serviram uma cerveja, estava sem gás, cara, não tinham colocado gás. Eu não gosto de reclamar, acabei tomando aquela cerveja mesmo. Depois que o garçom que falou para mim que estava sem gás, mas tá valendo. A cerveja deles, o pessoal falou muito bem da cerveja deles. Perfeito? Então aqui foi a terceira pousada nossa, né? Recomendo muito. Tinha um casal que a gente ficou batendo papo. O lugar é muito bacana, tá? Muito bonito mesmo o lugar, né? Inclusive aqui, essa foto não aparece aqui. Deixa eu ver se aparece aqui. Não aparece. Essa foto é quando a gente está na descidona para chegar nessa pousada já, tá? Então, foi show. Aí, o último dia, né? Chegamos em Campos do Jordão, última noite, né? A gente chegou em Campos do Jordão, a gente ficou no Bikeville, né? Cara, que lugar top! Agora, o chuveiro daqui, para mim, foi o melhor. Que chuveiro, que banho. Muito bom o lugar. Gostamos bastante também, né? E o café da manhã também muito bem servido. Lá eles têm uma dinâmica um pouco diferente, né? Porque não fica uma pessoa toda hora lá, né? Então, de manhã chega o pessoal que cuida, serve o café, também foi bem agradável. E aí daí a gente saiu direto para Aparecida, né? Então aí também foi super tranquilo. Nesse dia a gente não lavou roupa, né? Porque como era o último dia, a gente foi bem tranquilo. E aí os meus companheiros de viagem, quando a gente chegou aí na última pousada. Foi um barato, gente, foi uma diversão. E eu vou finalizar esse vídeo com, eu acho que essa aqui foi a foto que representou, juro que eu fico emocionado de ver essa foto, porque assim, foi um momento de contemplação que a gente parou aí para respirar, né? É a subida da Luminosa, para mim, é a pior subida, né? Você já está cansado de 4 dias de pedal, você chega na Luminosa, chegamos nesse ponto, a gente equilibrou a câmera, deixei a câmera fotografar à vontade, a gente sentou só para contemplar. Gostei muito dessa viagem. Eles já estão reservando já para a próxima. Calma, deixa eu me recuperar. Para mim, o que mais doeu foi a minha bunda. Pelo amor de Deus, cara. A perna foi tranquilo, estava treinado. Mas eu acho que eu preciso procurar um outro selim para fazer de novo essa viagem. Beleza? Meus queridos, agradeço de coração todo mundo que me segue, agradeço as mensagens que eu recebi durante a viagem, fico muito feliz. E vocês já me conhecem, quem me segue aqui no canal, por favor, coloque nos comentários se você tem vontade de fazer o caminho da fé, ou se você já fez, qual foi a sua maior dificuldade. Coloque seu ponto de vista, que eu acho muito bacana, e eu respondo todo mundo, todo mundo. E conforme for as respostas aqui no canal, eu já vou preparar um outro vídeo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reunião no Zoom com todos eles. O que vocês acham? Eu vou chamar os 3, a gente faz uma reunião no Zoom para poder dar dicas para quem vai viajar. Beleza? Gente, brigadão. Valeu.